Fala galera, beleza? Professor Gustavo aí para gravar mais uma aula para vocês de geometria da segunda série do CEPI, né? Só reforçando da obrigatoriedade de vocês de assistirem as videoaulas, comentar lá no YouTube e acessar o Google Classroom lá para poder baixar essa lista de exercícios e fazer os exercícios, né? E enviar a foto lá porque eu tô a cada 3 dias estou acessando e verificando a frequência sua com base na foto que você manda. Então, fiquem atentos a isso aí, porque algumas pessoas estão participando, fazendo certinhas atividades, mandando foto, cumprindo os prazos. Porém, tem algumas pessoas que não estão cumprindo, não estão fazendo as atividades e assim, só um alerta para vocês que eu estou acompanhando cada atividade diária de vocês, né? Estou validando a frequência e em seguida validando a sua foto do seu exercício lá, tá? Só para sobre esse assunto. Essa aula vai ser gravada, vai ser utilizado aqui o DataShow por algumas questões aí, mas nas aulas posteriores, provavelmente eu volto a estar passando as videoaulas para vocês que serão gravadas no quadro, beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês lá no horário que é determinado pela coordenação para abrir o grupo de WhatsApp. Quem desejar perguntar, eu estou lá à disposição. Se achar necessário, pergunte. Eu estou à disposição para aqueles que perguntam sempre e respondo lá, procuro auxiliar de alguma forma, ok? No mais, bom trabalhar todos aí, vamos lá. Previsto para hoje, para a gente trabalhar, nós iremos tratar de geometria espacial, né? A geometria espacial ela é um ramo de estudo da matemática, né? Voltado para a área de geometria, para a área de espaço e forma, e estuda as figuras de 3 dimensões, ou seja, as figuras tridimensionais. Por características, figuras que algumas pessoas trazem para o nosso linguajar mais próximo, figuras que têm capacidade de preenchimento de volume, né? Capacidade, volume. Por isso que a gente fala que ela está em 3 dimensões, em dimensões diferentes, né? Ela foge apenas do eixo planar, eixo plano ali, da perspectiva de plano cartesiano, né? Plano Y e plano X, né? E passa a ter um plano Z também, né? Então, por isso que ela assume 3 dimensões diferentes, tá bom? Então, isso é a geometria. Hoje a gente trata um pouco sobre um corpo redondo. Por que corpo redondo, professor? O corpo redondo é que algumas figuras geométricas tridimensionais ou figuras espaciais são classificadas também como corpos redondos. Por quê? Por terem na sua característica, na sua junção, na sua formação, figuras arredondadas, né? E hoje a gente traz para falar um pouco do cilindro, né? O cilindro, ou cilindro circular, né? Algumas pessoas chamam de cilindro circular pela sua forma. Ele é um sólido geométrico, né? Alongado, arredondado, por isso que a gente traz ele de corpo, trata ele de corpo redondo, e o diâmetro dele vai ser sempre igual em todo o seu comprimento, né? Então a gente traz aí a definição de um cilindro reto. Por quê? O diâmetro não é ali a soma de dois raios de uma circunferência. Então, se você tirar um setor, uma parte desse cilindro aí, você vai ver que você vai ter formado ali um círculo, uma circunferência, né? E nesse círculo formado, se você medir o comprimento, o diâmetro dele, ele vai ser o mesmo que o diâmetro se você medir da base superior ou da base inferior desse cilindro, né, que são também circunferências. Então, por isso que a gente fala que ele é arredondado, né? É, é, então, o cilindro é uma figura convencional, né? Mitologicamente falando, ele é uma figura bem antiga e digamos que visível a olho nu para qualquer ser humano, né? Muitas vezes você não precisa ter conhecimento geométrico matemático avançado para identificar um cilindro, né? Ele é cognitivo. Você identifica várias figuras geométricas cilíndricas na natureza com muita facilidade, dia a dia de forma bem convencional. Então esse é o nosso cilindro, né? O famoso cilindro circular ou cilindro reto. Ah, Ela é uma das figuras geométricas que a gente estuda na geometria espacial,
que, por característica, apresenta dois círculos na sua composição. E as medidas de raios desse círculo, elas são equivalentes. E esses círculos, eles compõem a formação desse cilindro circular, né? E esses círculos, eles são identificados por características nas bases desse cilindro, nas extremidades desses cilindros. E estão em planos que os tornam paralelos, né? É óbvio, se você está na extremidade de um cilindro, um círculo, na outra extremidade do cilindro, eles estão em planos que deixam os dois paralelos entre si, né? Que em alguns autores tratam como base superior e inferior do cilindro, né? São as bases circulares do cilindro, certinho? Então, esse é o formato cilíndrico mais convencional, né? Para vocês conhecerem, tá aí, né? Então, a gente tem aqui ó, uma base, a gente tem aqui a base inferior, né? São duas bases circulares, né? Ele tem por característica ser circular, então se você vir aqui, ó, cortar uma parte desse cilindro aqui, cortar de novo outra parte, essa região pequena aqui que você extraiu do cilindro, você vai ver que vai ter um formato circular também, que continuará tendo outras duas bases, né, circulares, base superior e base inferior. Esse é o nosso conceito principal, a gente conhecer aí o cilindro reto, né, o cilindro circular. Ah, o que compõe o cilindro? Então, no cilindro a gente tem algumas coisas, informações do cilindro para que possamos desenvolver estudos voltados a cálculos geométricos, né, e algébricos que envolvem esse cilindro. Então, a gente precisa conhecer o que compõe o cilindro e que é de suma importância para a gente utilizar nas atividades, os componentes do cilindro. Primeiro, a gente tem o raio. Né? O raio não é curiosidade, eu falei que o cilindro ele é composto de duas bases circulares, a base superior e a base inferior. Então, essas bases, se elas são circulares, se são círculos, esses círculos têm raios, né? Então, como elas têm raio, então, ambos vão ter, as bases do cilindro vão ter raios. Lembrando que, como ele é circular, lembrando que eu falei anteriormente que se a gente corta partes desse cilindro, vamos formando outros círculos, então, internamente, o centro do cilindro, qualquer ponto que eu pegar do centro do cilindro a uma extremidade dele, eu vou ter um raio, né? Porque são pontos de círculos. Mas convencionalmente a gente usa muito a relação da base superior e inferior e ou inferior, né? Porque o raio é proporcional a qualquer outro raio formado em qualquer parte desse cilindro, né? Porque eles têm a mesma medida, né? São equivalentes. Temos também a base, né? O plano ali contém a diretriz, e no caso dos cilindros, a gente tem as duas, inferior e superior, que é esse cilindro, então a gente tem o raio interno do cilindro e as bases do cilindro, que são círculos e que também tem raios, né? Nós temos a famosa geratriz, que também não é segredo para vocês, nós vimos geratriz no cone, por exemplo, né? E a geratriz a gente viu que corresponde à altura do cilindro, né? A gente fala que a altura do cilindro, nesse caso aqui, a altura dele vai ser igual à geratriz, né? Então, a gente tem aqui uma altura, que vai ser igual a G, né? Que é a própria geratriz. E nós temos no cilindro uma curiosidade, que é a diretriz, que corresponde à curva do plano da base. Então, a diretriz é essa região aqui, ó, que curva o plano da base. Eu vou fazer nesse azul para vocês entenderem aqui o cilindro reto. Essa região aqui, ó, essa região toda aqui, a gente chama ela, não ficou alinhadinho, mas dá para vocês entenderem aí, taxado de vermelho, que é a nossa diretriz, é uma das nossas diretrizes, né? Então, essa região aqui, ó, a gente chama ela de diretriz, que equivale a essa curvatura de região do corpo todo aqui do cilindro, né? Equivale a toda essa curvatura do cilindro, de todo o seu corpo, também é uma diretriz. Nessa região aqui também temos uma diretriz, que é sobre a base inferior, né? Então, nada de
complexo identificar o que é uma diretriz, né? Apenas são as curvaturas do plano da base. E, por característica, nós iremos tratar do cilindro reto. Cilindro reto, os cilindros circulares retos, a gente sempre vai ter a geratriz igualzinha à altura, mesmo valor, tá? E que vai estar perpendicular ao plano da base, então ela está perpendicular à base, então é um segmento de reta que representaria a altura, né? Então seria segmento H, ele está perpendicular à minha base aqui, né? Então, muito tranquilo, do lado ali da base, né? Então essas são as condições que a gente tem para identificar o cilindro. E o que a gente usa do cilindro, professor? Do cilindro principalmente, nós usaremos algumas informações para calcular algumas coisas que são para a gente convencionais e importantes, né, do cilindro, que é a área do cilindro e as áreas do cilindro, né, e o volume do cilindro. Para começar a falar das áreas do cilindro, hoje eu vou falar com vocês apenas da área da base do cilindro, né? Então, o que é a área da base do cilindro? A área da base do cilindro está relacionada a uma circunferência, né? Um círculo, que são as bases do cilindro formadas por ciclo. Então, a área da base, obviamente, vai ser calculada de um cilindro como πr ao quadrado, porque a área do círculo, né? Nós temos aí πr ao quadrado, que é a própria área do círculo, beleza? Não tem segredo. Você vai ter ali π, que vale aproximadamente 3,14, né? Nós já temos convencionado isso, que o π vale aproximadamente 3,14, então tá aqui. E o R nada mais vai ser que o raio da base do cilindro que você vai estar estudando. Então, o R nada mais é que o raio das bases ali do cilindro que você está falando, que você está analisando, né, naquele momento no exercício. Então, você pega um exercício lá que fala que a base do cilindro tem 16 centímetros, o raio da base do cilindro tem 16 centímetros. Então, você tem a medida R para achar a área da base do cilindro. Precisa calcular das duas? Não, porque são equivalentes, a gente não falou, então vão ser iguais, né? Convenciona-se usar o π igual a 3,14, beleza? Então, muito simples de se identificar e de se calcular. Lembre-se que a gente inicia num conceito de aprender a identificar medidas da figura do cilindro, depois a gente vai para uns exercícios mais que exigem um pouco mais na perspectiva de identificar alguns itens que nós não temos, né? E nós utilizaremos muito a área da base para facilitar encontrarmos a área total do cilindro, que é uma aula posterior que a gente vai analisar, tá bom? E outra coisa que nós analisamos no cilindro é a área, o volume do cilindro, né? O que é o volume do cilindro? Ele é calculado a partir do produto da área da base pela altura, né, que é a própria geratriz. Nós vimos que no cilindro reto a altura e geratriz são iguais. Então, se eu pegar ali produto, que é multiplicação, né, multiplicar a medida da área da base, pela medida da minha altura do meu cilindro, né, que é baseada na geratriz também, que são iguais, né? Eu vou encontrar o volume do meu cilindro. Então, a gente tem uma formulazinha para calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura, né? Ou o volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes h. O que ele fez aqui? Isso aqui, ó, que eu estou circulando, é componente da fórmula de área da base de uma circunferência, né? Área de uma circunferência, que a gente usa para calcular a área da base do cilindro. Então, no lugar de área da base, ele substitui por πr ao quadrado. Substitui o valor de π que nós temos, que é sempre convencionado em 3,14, identifica no exercício a medida do raio, né, que foi dado no exercício, sempre é dado no exercício, e multiplica pela altura, que também é do cilindro que vai estar sendo estudado em questão, que também é dada geralmente no exercício. Muito, muito tranquilo, né? Calcular a área da base e volume de um cilindro. Até então, muito tranquilo. Óbvio que nós vamos trabalhar exercício sim, mas também vamos pegar exercícios que exigem um pouco mais de raciocínio, mas não foge da perspectiva de identificar esse volume desse cilindro, certo? Vamos fazer algum exemplo aqui para a gente fechar essa aula de hoje, algumas perspectivas de análise. Olha só.
lata em forma cilíndrica, uma lata de refrigerante, sei lá, e esse cilindro é equilátero, então se ele é equilátero, ele é igual em todas as suas medidas e lados, então ele é um cilindro reto, né? Tem a altura de 10 centímetros, então nós vimos que a altura é geratriz, então a altura ou a geratriz e ou a geratriz vale 10 centímetros, né? Então, ele está pedindo para a gente calcular o volume simplesmente desse cilindro, né? A gente vai lá e pega a formulazinha, volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Eu sei que a área da base eu calculo por ser um círculo πr ao quadrado, né? Vezes a altura que o exercício me deu. Então, basta agora substituir. Então, a gente vai lá e substitui. Volume é igual a πr ao quadrado vezes 2 vezes o meu raio, né? Então, o volume é igual a 2πr ao cubo, né? 2 vezes o raio vezes raio ao quadrado, dá 2 vezes raio, dá raio ao cubo, né? Então, volume é igual a 2πr, 2π vezes o 5, né? No caso 5, porque 5 ao cubo, porque o raio nesse caso é a metade, né? Da altura. Então, 2 vezes π vezes 5 ao cubo, 125. Logo, o volume é igual a 250 pi centímetros cúbicos, né? Muito tranquilo, simplesmente substituir na fórmula as medidas que foram dadas. A única atenção que você tem que ter dado, como ele é equilátero, a altura dele equivale a 2 vezes o raio, então, 2 vezes o raio ali, a gente tem o raio que é a metade da altura, então a gente transformou aí em 5, né? Transformou o H em 2R e chamou o R de 5 porque é a metade da minha altura, né? Muito tranquilo. Esse é o primeiro passo que a gente dá para analisar a nossa aula, a nossa web de estudo de geometria espacial tratando de cilindro, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no dia da aula no WhatsApp. Se quiser chamar, né, para tirar alguma dúvida, questionar algo também lá pelo mural do Google Classroom, pode questionar, eu estou sempre ativo lá no Classroom, para ver se vocês postam alguma coisa lá, eu recebo notificação, então estou sempre acompanhando. No mais, eu acredito que não tenhamos nenhuma dificuldade até esse momento. Próxima aula a gente vê para calcular as áreas laterais e áreas totais do cilindro, e vamos fazer uma abordagem específica sobre o volume de cilindro, beleza? Qualquer coisa, estou aí à disposição. Não esqueçam de acompanhar as aulas, né? Curtir lá o vídeo no canal do YouTube e baixar a sua lista lá no Google Classroom, resolver os exercícios e postar a foto para que eu possa estar validando a sua frequência. Lembrem-se que agora a frequência é apenas pelo Google Classroom, né? Eu valido a frequência de quem postou a atividade, quem acessou, pegou, eu já dou presença, depois eu valido com a postagem da foto da resolução dos exercícios, tá bom? Vocês estão sendo avaliados por isso e é só postar lá, beleza? Qualquer coisa,